Será que os europeus estão em perigo se a União Europeia não aumentar o apoio à Ucrânia? Estará a União Europeia enfraquecida pela falta de unidade face a Gaza? O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, é o nosso convidado em Global Conversation na Euronews. Obrigada por estar connosco esta noite. 46% dos eleitores afirmam que querem menos influência das instituições europeias, do Conselho Europeu, da Comissão Europeia e mais poder, nomeadamente, dos governos nacionais. Por que é que isto acontece? Será devido a uma falha das instituições? Uma falta de percepção? Não me surpreende, mas por outro lado sei que muitas pessoas em toda a União Europeia sabem que, por exemplo, no caso da Covid-19, a solução foi encontrada a nível da União Europeia. O mesmo acontece se houver uma crise energética, inflação, desafios relacionados com as alterações climáticas. Precisamos de mais cooperação e coordenação europeias. Penso que é um erro tentar opor o nível nacional ao nível da União Europeia. Se tivermos Estados-membros fortes, se tivermos uma União Europeia forte, isso será positivo para todos os nossos cidadãos em toda a União Europeia. Sobre a questão da paz na Europa, disse-nos ontem que se não dermos à Ucrânia apoio suficiente para travar a Rússia, seremos os próximos visados. Já ouvimos isso muitas vezes nos últimos 2 anos, mas é algo que está a ressurgir. Por exemplo, a ministra da Defesa espanhola pensa que as pessoas não se apercebem do grave perigo em que nos encontramos atualmente. Por que razão está agora a avisar-nos desse perigo? Que provas tem e o que está a pedir-nos? Primeiro, tenho de dizer a verdade às pessoas. Estamos a enfrentar um enorme desafio com a decisão da Rússia de invadir a Ucrânia. Não é apenas um desafio para os ucranianos, é um desafio para todos nós, para todos aqueles que acreditam nos princípios fundamentais, dos princípios democráticos. Estou absolutamente convencido que se trata de uma ameaça séria. Por isso, penso que fizemos e estamos a fazer o que é necessário. Decidimos imediatamente, e estamos unidos, apoiar a Ucrânia e sancionar a Rússia, exercer pressão sobre a Rússia. Mas isso não é suficiente. Precisamos de fazer mais, de agir rapidamente. Por isso estamos a tentar tomar medidas concretas para fornecer mais equipamento militar à Ucrânia, dar mais apoio financeiro à Ucrânia e exercer mais pressão sobre a Rússia. E isto é necessário se acreditamos na paz, na segurança e na prosperidade, que são as premissas dos pais fundadores deste projeto europeu. Mas a União Europeia está a ir mais longe, está a pedir uma economia de guerra, a mobilização de todos os setores das economias em toda a Europa. É uma mudança fundamental na estrutura das sociedades. Sim, tem toda a razão quando diz que quer que a União Europeia faça mais, porque se observarmos as últimas décadas, a União Europeia foi construída com base na ideia de que temos valores comuns e de que é preciso cooperar para obter mais prosperidade. Todos nós compreendemos que temos de adaptar o nosso modelo económico. Temos de investir muito mais na nossa base industrial de defesa para proteger a nossa estabilidade e a nossa segurança. Mas por que razão está a falar de uma economia de guerra? É por causa da situação na Ucrânia, que está num impasse? Não haverá ganhos significativos previstos para a Ucrânia no próximo ano? Por um lado, penso que é muito bom que a Ucrânia tenha conseguido resistir e recuar, mas não é suficiente que tenha conseguido assumir um maior controle no Mar Negro. Isto é muito importante. Não falamos muito sobre isso, mas de um ponto de vista estratégico é importante. Por outro lado, hoje em dia toda a gente sabe que a Rússia está numa posição mais forte do ponto de vista militar, em termos de munições e equipamento militar. É por isso que existe este sentimento de urgência. Temos de fornecer mais equipamento militar. A ideia não é fazê-lo daqui a 2 anos, seria demasiado tarde. É por isso que apoiamos concretamente, por exemplo, esta iniciativa checa. A decisão tomada pelas autoridades checas é de louvar. Praga propôs a muitos outros países a compra conjunta de equipamento militar para que o equipamento possa ser entregue muito rapidamente à Ucrânia. Outra questão importante, a situação no Médio Oriente, porque obviamente parte do seu papel como presidente do Conselho Europeu é criar consenso sobre questões complexas entre os Estados-membros da União Europeia. Neste momento estamos a assistir a cenas desoladoras em Gaza devido à resposta de Israel ao brutal ataque terrorista do Hamas contra os israelitas a 7 de outubro.
Mas estamos a ouvir coisas como a fome utilizada como método de guerra, como referiu Josep Borrell, o número monumental de mortes de crianças, a falta de material médico básico para amputações. A União Europeia está a ser enfraquecida por esta situação? Será que não há tanta unidade, não há tanta simpatia pelos palestinianos como há pelos civis israelitas e ucranianos? Em primeiro lugar, vejo que estamos cada vez mais unidos a nível da União Europeia, mas devemos dizer a verdade. Isso aconteceu exatamente no início, após este ataque lançado pelo Hamas. Estávamos na mesma linha para condenar o Hamas. Não há dúvida de que se trata de um terrível ataque terrorista. Mas, por outro lado, foi mais difícil conseguir uma posição unânime no Conselho Europeu. Porquê? Porque os nossos Estados-membros têm as suas próprias relações com Israel e com a Palestina. A sua própria história. Mas o que é muito importante é o facto de estarmos a fazer grandes progressos. E eu estou confiante que dentro de alguns dias estaremos unidos com uma mensagem muito forte, baseada em 2 ou 3 pilares fundamentais. O primeiro é o acesso humanitário. Não há 2 pesos e 2 medidas. As vidas de cada civil são importantes. Isso tem de ser extremamente claro e todas as comunicações da União Europeia devem ser muito claras sobre este assunto se quisermos ser credíveis a nível internacional. Ponto 2, temos de fazer tudo para evitar uma nova escalada regional. Em relação ao Líbano, ao Mar Vermelho, é extremamente importante fazer tudo de um ponto de vista político e diplomático. Ponto 3, apoiamos totalmente a solução de 2 Estados. E sobre este assunto, 27 Estados-membros concordam sem qualquer ambiguidade sobre esta importante questão. Mas acha que houve 2 pesos e 2 medidas? Estou a ser muito sincero consigo. Na Covid-19 saímos-nos muito bem, tal como na questão das alterações climáticas. Estamos a dar o tom, estamos a definir os padrões e os outros estão a seguir-nos. Na guerra contra a Ucrânia conseguimos unir-nos e ter uma posição forte. Sobre o Médio Oriente, aceito a crítica de que foi necessário mais tempo para nos unirmos, porque o ponto de partida é que existem diferenças entre os Estados-membros, mas em poucas semanas, em poucos meses, vamos poder dar passos importantes. A tendência atual é de unidade. É verdade que as comunicações ambíguas dos líderes da União Europeia foram utilizadas por Putin, pelo Kremlin, para alimentar a ideia de que há uma hipocrisia ocidental. Tenho muitos contactos com países africanos, na África do Sul, na América Latina e na Ásia Central. E posso dizer que estes países esperam que nós, do lado da União Europeia, sejamos muito claros na promoção em todo o lado do direito internacional, da ordem baseada em regras, incluindo no Médio Oriente. Always and everywhere the international law and the rules-based order, including in the Middle East. Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, muito obrigada por ter estado connosco na primeira entrevista desta noite, nesta edição de Global Conversation. Thank you.